Olá, participantes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast FUNCEF. Neste episódio, nós vamos conversar sobre os principais pontos do conjunto de medidas proposto para reduzir em quase 50% as taxas de equacionamento do REG Replan Saudado. Eu sou Assunção Leal, coordenadora de comunicação da FUNCEF, e estão conversando comigo, neste momento, a presidente do Conselho Deliberativo da FUNCEF, Salete Cavalcante, o presidente Ricardo Pontes e o diretor de Administração e Controladoria, Rogério Vida. Todos aqui nesta mesa já ouviram falar bastante a pergunta: e o equacionamento? Quando será resolvido? Podemos começar por aí, então? Pois não. Presidente Ricardo, o equacionamento é um grande desafio da atual gestão? Bem, primeiro gostaria de cumprimentar aqui a todos, Rogério, Salete, você, Assunção. Sim, é um grande desafio. Dentre dos outros grandes desafios que nós temos, eu acho que este é um dos principais, este é o maior deles. Esta, como você falou, é a pergunta que nós escutamos todos os dias, né? E o equacionamento? Tudo que a gente faz, por onde a gente anda, né, Rogério? Todo mundo já pergunta, e o equacionamento? Isso. Então, nós estamos realmente com esse desafio colocado desde quando nós assumimos, toda a diretoria, agora também com a Salete à frente do Conselho Deliberativo e também junto com a Caixa, nossa patrocinadora, discutindo esse tema e buscando alternativas e soluções para eles. Então, esse é o trabalho que nós temos feito, né, ao longo desse período, principalmente buscando alternativas que a gente possa minimizar hoje o impacto do equacionamento para os nossos participantes. A gente, observando as redes sociais da FUNCEF, é um tema bastante recorrente, esperado por todos. Tá? Então, qual foi a motivação para a redução das taxas, né, do equacionamento, presidente? Olha, nós observamos, principalmente os nossos participantes que já estão aposentados, os pensionistas, eles têm um nível de endividamento muito alto. Nós pegando internamente os dados, o Crediplan, o empréstimo que nós temos internamente dentro da FUNCEF e também outras informações que a gente levantou e buscou e também conversando no dia a dia, atendendo no dia a dia todos os participantes, percebemos que o nível de endividamento realmente é muito alto desses nossos colegas e que precisamos, e o equacionamento tem um composto, um percentual também elevado dentro desse endividamento dos participantes. Então isso pesa muito para o bolso deles. Então, por isso a necessidade de buscar alguma alternativa imediata para que tenha esse alívio. Então, essa foi a principal motivação, porque ele realmente tem essa sua renda comprometida. Sabemos que hoje, principalmente que já está numa certa idade, um custo alto, não só com alimentação, mas também com medicação. Então, buscamos estudar a fundo o que era possível fazer para que a gente pudesse dar esse alívio para os participantes, todos os nossos participantes, mas principalmente esses, os aposentados e pensionistas. Muito bem, então podemos falar em avanço, né? Os participantes dizem, essa conta é da Caixa. Esclareça para a gente, Salete, qual é o papel da patrocinadora? Eu cumprimento também aos meus colegas aqui, esse diálogo é extremamente importante para nossos colegas, cumprimento também os colegas que estão nos ouvindo. O papel da Caixa nesse processo ele é um papel relevante, porque nós estamos falando de um sistema em que o custeio dele ele se dá parte a parte, meio a meio. Parte dessa dívida e dessa conta é da Caixa, e ela vem arcando com isso, e parte é de nós, participantes, né? E até nesse diálogo aqui eu quero me colocar assim, como um participante que é do saudado. Então, uma pessoa profundamente afetada por essa situação, portanto, sensível a ela. E eu queria começar esse diálogo até dando um passo atrás, porque, no meu entendimento, a gente está tratando de um assunto que ele é permeado de dores. Desde 2014, 2015, 2016, a gente enfrenta esse dilema que nos afeta profundamente, a uns mais do que a outros, evidentemente. E é claro que nós, ao enfrentarmos esse momento dessa proposta, nós estamos permeados de opinamentos, de ideias preconcebidas, de julgamentos. E eu acho que é fundamental, nesse momento, a gente suspender um pouco todo esse nível crítico que temos para que a gente possa ouvir melhor essa proposta, compreender o contexto em que estamos, como chegamos aqui. Então, era partindo desse ponto que eu queria me expressar com os colegas
E também deixar muito claro que isso não será um único movimento. Isso é o primeiro movimento que está sendo feito em conjunto, FUNCEF patrocinadora, na direção da busca de soluções. Então, a gente está diante de uma grande oportunidade. Muito bem, Salete, esse olhar humanizado, sensível, é importante mesmo, né, de acolhimento aos participantes, que todas as dores sejam ouvidas, né? A escuta é muito importante neste momento. Mas você falou do histórico, né, que tem uma longa caminhada já a questão do equacionamento. Você pode falar um pouco desse histórico? Eu acho que é super importante a gente esclarecer como chegamos nessa proposta, né? Aprendi na vida que o que importa é a travessia, né? O ponto de partida nem o de chegada, mas a travessia. E as pessoas, eu tenho ouvido e lido muitos comentários nas redes sociais e sou muito sensível aos pontos que estão sendo colocados. E eu tenho uma intuição de que seja necessário as pessoas compreenderem como chegamos aqui. Nós estamos há 6 meses nesse percurso de estudos. Esses estudos não foram simples, não foram fáceis. Tudo que foi contemplado em redes, propostas colocadas, foram estudadas também. Mas, principalmente, nós partimos, eu diria, de construção de verdadeiras catedrais. Tenho usado essa expressão com frequência. Nós partimos de soluções do tipo a Caixa resolver de uma maneira cabal a dívida dela, a Caixa pagar integralmente o seu endividamento para que isso tivesse um impacto nos ativos da FUNCEF. Fizemos várias negociações com órgãos do Tesouro, com órgãos controladores. Essa proposta ela não logrou efeito. E também fizemos cálculos e simplesmente a Caixa pagar o endividamento dela, o efeito para os participantes seria mínimo, porque nós continuaríamos devendo a nossa parte. Então, não seria um caminho viável. Fomos para outros caminhos, para outras alternativas. Estudamos possibilidades da carteira do equacionamento, né, dos nossos PEDs, elas serem configuradas como um recebível para a Caixa, para que a Caixa aplicasse uma taxa de juros menor, um prazo maior e aliviasse as prestações. Isso também não se mostrou viável, porque a Caixa é uma empresa pública e a gente começa a esbarrar em regras constitucionais, 108, 109, que todo mundo muito bem conhece. E, enfim, eram caminhos que, quando chegávamos nos debates com os interlocutores, a gente voltava para a prateleira porque não se mostravam viáveis nem adequados. E nessa caminhada, e também fazendo alguns exercícios que muitos colegas enviaram para o grupo, por exemplo, acho que todo mundo das redes sabe, que foram dadas sugestões de aumento da meta atuarial. Eu só queria fazer um ponto aqui sobre o que significa aumento de meta atuarial. Aumentar a meta atuarial significaria, por exemplo, nós impingirmos aos nossos ativos um risco muito maior, que é o que nós não queremos correr, porque nós estamos num plano maduro, assim como aumentar a meta atuarial significaria pagarmos uma taxa mais onerosa no nosso equacionamento. Então, várias sugestões que foram enviadas não se mostraram viáveis, então chegamos a essa proposta que aí está e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Salete, sobre Plano Maduro, talvez nem todos saibam exatamente o que significa, né? Você falou aqui, né, sobre Plano Maduro. Então, o que seria? Poderia acrescentar, sim, Ricardo? Por favor, me permita. Então, o nosso plano REC-REPLAN, que a gente, como a Salete colocou, um plano maduro, o primeiro, sim, pela sua composição. Hoje nós somos 54 mil pessoas, 54 mil vidas que estão dentro do REC-REPLAN Saudade. Destes, a maioria deles já estão aposentados. E cerca de 8 mil ainda estão nativas. Só que quase todos que estão nativas também já são elegíveis para a aposentadoria. Então, quando nós falamos maduro, também por isso. E porque também ele, como eu coloquei, é um plano fechado, ele recebe somente as contribuições hoje extraordinárias. Nós fazemos as contribuições extraordinárias, tanto nós ativos, aposentados e pensionistas, né? Então, ele tem essa característica diferente de um novo plano, por exemplo, que é um plano ainda em formação. É um plano que está em formação e também tem novos entrantes. Então, por isso que nós chamamos um plano maduro. Tá, entendi. Então, por ser um plano maduro, eu penso, né, que o risco também deve ser controlado, né, nos investimentos. E aí a Salete falou de meta atuarial, então a meta atuarial considera isso também, né, os riscos, até onde os riscos podem ser, né? Isso, me permita, Suzana, só complementar.
Como a própria Salete colocou, essas medidas que nós estamos apresentando são um conjunto de medidas que nós temos para agora. Isso não quer dizer que outras medidas poderão vir e surgir, mesmo porque o grupo continua estudando, tanto nós dentro da FUNCEF, como a patrocinadora, como também estamos escutando todos os participantes, escutando as entidades e recebendo também sugestões e opiniões acerca de alternativas e soluções para esse desafio. Quanto à meta atuarial, esse é um estudo anual, ele é constante. Nós estamos agora iniciando, fizemos o estudo ano passado, e estamos iniciando agora os estudos também para a meta atuarial, assim como a política de investimentos. A nossa meta atuarial, todo ano ela é testada, todo ano ela é estudada para ver a sua aderência à composição da carteira, à composição tanto dos ativos como também do passivo. Então, é uma medida que está em estudo, né? Nós estamos avaliando, mas é como a Salete disse, tem os prós e tem os contras. Nós temos que avaliar e ver qual é a melhor opção para o plano e também qual é a melhor opção para o participante. Perfeito. E essa proposta, né, que visa trazer um alívio de 46% nas contribuições extraordinárias, você pode falar sobre esse conjunto de medidas a que o GT chegou e está apresentando neste momento? Sim, nós vamos detalhar um pouco mais, acho que mais à frente, né? Mas esse conjunto de medidas, eles visam, primeiro, fazer algumas adequações no regulamento, adequações estas de regras e normas que já são aplicadas hoje, tanto no mercado previdenciário, que a gente fala assim, não só no sistema fechado, mas também no sistema aberto. O regime geral de previdência já o tem. As regras gerais que nós estamos colocando aqui, elas já estão aplicadas, principalmente logo após a emenda constitucional número 103 de 2019, tanto para o regime geral de previdência, os estados estão fazendo, e também nós vamos olhar outros regimes fechados que já fizeram essa adaptação. Então, um conjunto de regras e normas já existentes que nós estamos colocando, isso vai possibilitar uma redução com a participação nossa, que seria uma contribuição nossa do participante, na medida que faz essas alterações de regras, com a antecipação da Caixa, da patrocinadora, que vai fazer a sua antecipação, e isso mais um alongamento do prazo, que a gente vai detalhar um pouco mais o que é isso, com esse alongamento do prazo, que possibilita ter essa redução de 46% do pagamento hoje dessa contribuição extraordinária que nós fazemos. Tá. Então, presidente, a gente pode dizer que a FUNCEF, com essas medidas propostas, né, pela FUNCEF e Caixa, está alinhada aos regramentos estabelecidos e aos fundos de pensão também semelhantes à FUNCEF? Sim, não tem nada assim, digamos, de novo nós não estamos inovando e criando uma situação que não existe. Nós estamos simplesmente adequando as regras, adequando o regulamento a normas e leis que já existem hoje, que já estão hoje sendo aplicadas, não só por outros fundos de previdência, mas, repito, dentro do sistema previdenciário do Brasil como um todo. Perfeito. Diretor Rogério, tudo bem? Tudo bem, Assunção. Que bom. Que bom estar aqui com vocês, Que bom, Salete, seja Ricardo, bem-vindo. e principalmente com o nosso participante que, no momento adequado, estará nos assistindo. É importante que a gente esteja agora voltado a esse debate, porque interessa a nós que cada participante possa entender o processo da melhor maneira possível. E a gente está aqui para isso. Que bom que você está nos oportunizando esse momento. É um prazer imenso. O momento é muito oportuno, né, para a gente conversar, esclarecer todas as dúvidas. O diretor Rogério é um dos diretores eleitos, é o diretor de controladoria da Fundação e vai trazer uma contribuição aqui bastante significativa para a gente nessa conversa. A gente poderia, né, abordar os grupos de medidas, né, que foram tomados. Tudo bem? Ok. Tá, é com você. Ok. Bom, dentro das medidas tomadas, o Ricardo falou há pouco, e há uma percepção das pessoas, e a gente tem ouvido alguns comentários sobre a questão de perda de direitos. Eu entendo que os ajustes propostos no regulamento do plano, eles vêm adequar o plano a uma realidade previdenciária, né? Que já existe no regime geral da Previdência, que já existe em planos de entidades fechadas como a Previ, como a Petros. E é importante a gente observar isso, porque normalmente a gente costuma observar a Previ como um modelo a ser seguido, né, de resultados, e a gente tem essa interação com eles. E nessa interação a gente pôde observar que eles já adaptaram os seus
regulamentos a essa situação. Portanto, eu entendo que a FUNCEF vem, neste momento, com esse ajuste de regulamento, com essas adequações, trazer uma oportunidade de uma redução significativa no que se paga do equacionamento pelos ativos e pelos aposentados, que são do Reg Replan Saudado. E aqui nessa mesa estamos 3 integrantes desse plano, né, Salete? Eu, você e Ricardo, nós 3 participamos do Reg Replan Saudado. Estamos, inclusive, submetidos à proposta e entendendo que essa adequação é necessária e viável para o momento. Que bom, diretor. Diretor, Quer falar? Eu queria complementar a sua fala, né? Exatamente partindo desse ponto, desse ajuste de regulamento que foi procedido por muitos fundos, já desde a época em que a Previdência Pública trouxe esse regramento. E como foi que nós chegamos a isso? Eu acho que tem um ponto fundamental. Quando nós entendemos sobre a necessidade de fazer esse ajuste no plano, e fomos para os cálculos matemáticos e chegamos à conclusão de que isso representaria uma redução das nossas reservas da ordem de 2,9 bilhões, nós sentamos para conversar a respeito do tema. E aí eu queria falar de algo que a FUNCEF foi muito feliz na negociação que ela fez com a patrocinadora. Em tese, todos nós que conhecemos a regra previdenciária, a poupança previdenciária ela é formada pela patrocinadora e pelo participante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que esses 2,9 bilhões de redução desses benefícios futuros, que, diga-se de passagem, não são direitos adquiridos, são benefícios futuros, esses 2,9 bilhões foram formados 50% pelos participantes e assistidos, 50% pela patrocinadora. O que significa isso? Significa que se fizéssemos apenas essa conta, os participantes e assistidos teriam metade desse recurso e a patrocinadora metade. Qual foi a negociação que a FUNCEF fez e que eu estou dizendo que foi uma negociação extremamente benéfica aos participantes? A FUNCEF, ela colocou na mesa a condição de esse passo só ser efetivamente dado se essa moeda fosse exclusivamente dos participantes e assistidos. Não se considerava a possibilidade de se dividir esse recurso com a patrocinadora. Isso foi um salto imenso, que isso ainda eu não vi nos comentários ainda que estão rolando nas redes sociais. Então, isso a FUNCEF conquistou. É por isso que esse momento que a gente está vendo é um momento extremamente favorável ao prosseguimento dessa proposta. Isso foi um ponto. O primeiro grande ganho que a FUNCEF obteve nessa negociação. O segundo ponto foi: poderíamos fazer apenas esse movimento, reduzir benefícios futuros e reduzir o endividamento dos participantes. A FUNCEF foi mais à frente. Falou, patrocinadora, isso é um plano paritário. Se nós vamos entrar com essa moeda, a gente quer que paritariamente você entre também com a moeda na mesma proporção. E aí significa a patrocinadora entrar com essa outra 2,9 bilhões à vista. Significa dizer que esse é recurso que vai entrar no caixa da FUNCEF, reconfigurar os ativos da FUNCEF, melhorar o ajuste de precificação dos nossos ativos. Isso dá uma nova condição ao plano, dá uma melhor condição de solvência, dá uma melhor condição de liquidez. Nós temos um plano doravante muito mais sustentável. Nos últimos anos já vem se trabalhando essa sustentabilidade. Mas essas medidas agora fortalecem a sustentabilidade do plano. Eu estou querendo dizer com isso que essa equação que está sendo construída é uma equação em que se trabalhou com foco em redução de benefício participante. Não, gente. Muito longe disso. Todo o esforço que foi feito, e eu quero aqui dizer que a FUNCEF esteve envolvida, comprometida nessa negociação, foi um esforço de se tirar o melhor resultado para todos. E a gente está entrando com forte patrocínio
da nossa patrocinadora nessa proposta. Presidente, e sobre as medidas que foram divulgadas? Então, a gente falou aqui em 46% de redução, né, nesta contribuição extraordinária. Poderia detalhar para a gente quais foram as outras medidas? Sim, pois não. Essa adequação de regulamento, como nós estamos colocando, né, do regulamento do Reg Replan Saudado, fazendo essa alteração de normas, quais são elas? Como eu já disse, são normas que já estão sendo aplicadas. Por exemplo, a equiparação, hoje, nós estamos mexendo na pensão. A pensão hoje do Reg Replan, ele é 80% linear para todo mundo. Nós estamos trazendo para uma regra já aplicada que se chama de 50+10. Ela veio com a reforma da Previdência em 2019, em que ela considera que você tem inicialmente 50% e a cada dependente mais 10%. Essa é uma das medidas. Outra medida é também colocar o teto de 21 anos para o pensionista. Quando você tem filhos, vai ir até 21. Hoje tem uma possibilidade de ir até 24. Isso nós estamos falando dentro do Reg Replan Saudado. Outra também tem uma tabela de temporalidade da Lei 13.135, que já foi aplicado desde 2015 e que ainda não tinha sido feita essa alteração também nos nossos regulamentos. Essa tabela de temporalidade, ela coloca lá tempos e movimentos para casamento. Quando você tem um cônjuge, dependendo da idade, se for antes de 45 anos, não tem essa pensão vitalícia. Quando você tem acima de 45 anos, aí tem a pensão vitalícia, pode ter a pensão vitalícia. Então, aplicar essa regra também de temporalidade. Tem uma característica específica do nosso plano, que é um auxílio pecúlio. Tem um auxílio pecúlio hoje de 2,5 benefícios, hoje que tem não só para o participante, mas também ele se paga até 2 vezes, vai também até para o dependente também, quando o dependente vem a falecer. Nós estamos fazendo também uma supressão, a alteração do regulamento que visa suprimir esse auxílio pecúlio. E o outro é um ajuste no FAB, mas veja, ontem eu vi nas redes sociais muita gente falando que... o FAB é? Fundo Acumulador de Benefícios. Foi uma conquista quando fizemos o saldamento. Pronto. Muito importante essa conquista. Essas siglas às vezes pegam mesmo. Então, Fundo Acumulador de Benefícios. Isso. E o que nós estamos fazendo é um ajuste apenas num plus que ele tem, numa bonificação. Porque o que eu ia falando é que ontem eu vi algumas pessoas falando, vocês estão acabando com o FAB, estão também suprimindo o FAB. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos mexendo apenas num bônus que tem, num plus que tem dentro desse FAB, que é o quê? A pessoa poder trazer um período de trabalho anterior aos 18 anos. Então, quando a verba lá no INSS, esse período de trabalho antes dos 18 anos, por exemplo, trabalhou dos 14 aos 18 anos e tem isso registrado. Então, isso trazia também para dentro do nosso plano, ampliava esse recurso, esse fundo e esse benefício para o participante, e é uma regra que não tem no regulamento. Na verdade, foi uma decisão de diretoria tomada pela Fundação, pela diretoria, acho que em 2014, se não me engano, pela FUNCEF, e nós estamos fazendo também esse ajuste no regulamento, que na verdade não é no regulamento do plano, é numa norma interna da Fundação. Perfeito. Que concedeu esse plus desse benefício. Então, esse conjunto de medidas, mais que vai proporcionar, como a Salete colocou, esses 2,9 bi, que é o que os participantes estão entrando, antecipando este pagamento. E conseguimos também, como a Salete colocou, que a Caixa, a patrocinadora, entrasse também antecipando com 2,9 bi também agora, isso vai proporcionar essa redução da alíquota que nós estamos pagando hoje. E também vamos pegar este valor, juntar os 3 equacionamentos. Hoje, só lembrando, nós temos equacionamento 2014, 2015 e 2016. Essa antecipação, nós estávamos discutindo isso ontem com um grupo técnico, essa antecipação de 5,9 bi vai proporcionar, na prática, Rogério, pagar todo o equacionamento de 2014, pagar a metade do equacionamento de 2015. É isso que realmente vai acontecer na prática. E aí nós vamos pegar o saldo de 2015, esse 50% de 2015, mais o equacionamento de 2016, vamos juntar eles num equacionamento só e alongar o prazo. Então, é a famosa palavra duration, que muita gente estava me perguntando o que era duration, que é a duração do plano. Mais nada é do que a duração desse plano de equacionamento. Então, nós vamos alongar em mais 6 anos. Então, esse conjunto de medidas aqui proporciona a gente trazer hoje essa redução de 46%. Nós pagamos uma alíquota cerca de 20%, 19,2%.
Então, ela vai cair para 10, nós estamos estimando em cair para 10,25, praticamente a metade do que nós estamos pagando hoje. Então, esse é um benefício que nós julgamos. Essas medidas trazem um benefício hoje para o participante, principalmente aquele participante que nós dissemos lá no início, que está muito endividado, tem um ganho hoje no dia a dia, todos os meses, muito grande. Esse é o objetivo das medidas que nós estamos apresentando. Tá. Ricardo, você me permitiria só complementar o que você falou com outro dado de fundamental importância que fez parte da negociação também. Vejam, pela regra da resolução dos equacionamentos, nós temos 20 bilhões equacionados e nós temos aproximadamente 6 bilhões não equacionados. O que acontece, segundo a legislação, todo esse movimento que está feito? Em princípio, o impacto desses recursos deveria ser dirigido ao valor não equacionado. Isso foi uma outra conquista que a FUNCEF obteve perante a Previc. Ela chegou na Previc e falou, se eu for seguir a regra, eu não vou beneficiar os participantes. Portanto, sem beneficiar os participantes, não tem interesse para nós caminharmos com essa proposta. E conseguiu-se, numa reunião com a direção da Previc, convencer a Previc, frente à questão do endividamento dos nossos participantes assistidos, a não enfrentarmos, num primeiro momento, a questão do não equacionado, de tal modo que as medidas vão impactar diretamente na redução da dívida do equacionamento. Então, isso é uma coisa extremamente relevante, porque nós estamos, na verdade, nós conseguimos, nessa negociação FUNCEF e Previc, o que se conseguiu, afinal, foi contornar o que hoje está definido na lei. Isso também foi um item que, na discussão com a patrocinadora, nós precisamos levar as teses jurídicas que dessem sustentação e conforto a quem vai tomar essas decisões. Só para a gente entender que essas medidas que estão sendo propostas, elas não têm uma composição tão simples. Veja do que a gente está falando. Falei no primeiro momento. Nós conseguimos que a moeda da renúncia de benefícios futuros fosse exclusiva dos participantes. Só aí nós ganhamos metade de 2,9 bi. Segundo ponto que a FUNCEF conseguiu com a Previc foi não enfrentar o não equacionado. E ela demonstrou por que teria segurança de não enfrentar o não equacionado agora. É uma parcela que está estável desde 2017, quando as medidas foram tomadas, não traz risco para o plano, e as medidas, conforme estão propostas, elas vão trazer mais solvência e mais liquidez para o plano. Tá, joia. Salete, então a gente pode dizer que essas medidas, elas foram as medidas possíveis neste momento, não é isso? Mas já são as medidas perfeitas? Olha, eu vou falar como participante. Para mim não são. Eu gostaria, o desejo de todos nós, do Rogério, do Ricardo, de todo mundo que está envolvido nesse trabalho, nesses estudos, e diga-se de passagem, todo mundo é do Plano Saudado. Nosso desejo é que a gente estivesse trazendo à mesa propostas muito mais robustas. Essas são as propostas possíveis nesse momento. Não significa dizer que serão as únicas. Está em andamento uma discussão sobre fundo de pensão que poderá trazer novos contextos para essa discussão. Nós também temos adiantado outros debates aqui entre a direção da FUNCEF e vamos continuar os estudos. Não para por aqui. Esse é um primeiro ponto e eu entendo que é uma grande oportunidade que a gente está diante dela. A gente tem colocado que essas são as medidas que nós temos para hoje, tá? Mas os estudos continuam, o trabalho continua para que a gente possa ter outras medidas aí que possam ser implementadas e reduzir ainda mais. Como a Salete falou, está tendo um grupo de trabalho fora também do governo, né, coordenado pelo Ministério da Previdência, onde também a ANAPAR participa, a Previc participa, lá eles estão estudando outras alternativas. No âmbito do CNPC, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, eles também estão estudando algumas alternativas, há uma previsão de mudança das regras, inclusive da CNPC 30. Então, tudo isso nós estamos acompanhando, discutindo também com eles, contribuindo também com informações e aguardando o resultado disso para implementar também as medidas aqui na Fundação. Ricardo, eu gostaria de aproveitar a sua fala. Quando você cita a CNPC 30, tem uma coisa importante que a gente tem visto alguns comentários nas redes. As pessoas veem a CNPC 30 como única e exclusivamente um alongamento de prazo dos equacionamentos. Não é, né? Ele é todo um bojo de
legalização que trata do equacionamento, inclusive com o elastecimento do prazo, se for o caso de se fazer. A nossa proposta traz isso e de uma forma bastante interessante, que a gente faz as projeções em 1,5 vezes, 2 vezes e meia a duração do plano. Isso trouxe para nós que a 1,5 vezes esse alongamento ele é extremamente benéfico em função do percentual que impacta na redução nessa composição, tanto dos ajustes do regulamento quanto o elastecimento de prazo. E alguém pode ser que vai dizer o seguinte, olha, num passado aí houve uma pesquisa em que esse elastecimento de prazo foi derrubado, foi derrotado. Olha, era um outro momento, uma outra situação, naquela oportunidade toda a proposta ela vinha de uma forma totalmente diferente e as coisas não são estáticas, né? O que as pessoas pensavam num passado, há 2, 3, 4 anos atrás, não quer dizer que é o mesmo que elas pensam hoje. Portanto, quando a gente coloca no bojo de todas as propostas esse elastecimento de prazo, a gente vê que essa situação beneficia muito. E a gente tem que pensar que, no decorrer desse prazo, como a Salete falou, você também comentou, outras ações estão sendo estudadas e serão implementadas. E todas elas, na medida em que vierem ao longo do tempo, elas permitiram que, no caso do elastecimento, as pessoas pagassem menos no presente. Isso vale muito. É importante a gente fazer essa conta. Porque dinheiro no bolso agora. É dinheiro no bolso agora. Se eu tiver, por exemplo, alguma nova medida daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, que venha a fazer nova redução, é importante lembrar que 1 ano antes a gente já pagou 40% a menos, 46%. Então, isso é significativo e é importante essa reflexão. Diretor Rogério, como você é o diretor de controladoria da Fundação, tem aqui uma pergunta que lhe cabe muito bem, né? Que os participantes gostariam muito de ouvir. Qual é o impacto financeiro? Como fica o bolso do participante com essa medida de 46% de desconto? Olha, Assunção, essa pergunta ela é extremamente importante porque a gente fica, às vezes, apegado a outros detalhes e não busca o resultado financeiro do impacto no bolso do participante. Veja bem, vamos citar aqui um exemplo claro, né? Um salário de R$10.000, você teria hoje, numa alíquota vigente, está pagando R$1.916 por mês. Com o impacto da redução, isso iria para R$1.025, ou seja, um acréscimo de R$900. Vamos pensar, então, nesse acréscimo multiplicando por 13 meses e multiplicando por 12 anos. Na verdade, não há acréscimo, a redução do que ele vai ter, o valor que ele vai ter acréscimo do salário líquido. Acréscimo para o salário líquido, né? Porque aqui a gente está pensando em folha de benefício e exatamente no que isso proporciona na renda líquida do participante. Então, é um acréscimo no bolso do participante. Outra situação que eu acho importante que nós precisamos também debater aqui é que a FUNCEF, preocupada com o endividamento, está proporcionando também nesse estudo um impacto significativo a partir de um prazo de carência que será dado nos empréstimos que os participantes têm uma redução. Uma renegociação. Uma renegociação e uma redução na taxa cobrada no Crediplan. Também esse impacto, Salete, principalmente nesse período em que as medidas estarão tramitando nos órgãos governamentais, que é onde a gente não tem aí governança para poder estar acelerando, eventualmente, cada processo de aprovação, isso vai trazer esse alívio que se espera com o impacto da redução do equacionamento. Neste momento, a FUNCEF traz esse alívio através dessa redução no empréstimo, que hoje a gente sabe que também pesa no bolso do participante. Diretor Rogério, eu acho fundamental essas medidas. Eu acho que elas evidenciam a sensibilidade da atual direção da FUNCEF com a condição dos participantes, que nós levantamos e vimos que é crítica e merece, de fato, medidas dessa natureza. Então, eu queria parabenizar a FUNCEF por esse reposicionamento da carteira de empréstimos
aos participantes. Mas eu também queria chamar a atenção para um fato que também foi um grande ganho nessa negociação. Todo mundo que conhece as regras da Previdência Complementar sabe, né, como funciona essa questão da gestão do equacionamento. Então, a realidade que nós temos hoje é de 20 bilhões equacionados e aproximadamente 6 bilhões não equacionados. Todo esse movimento que a FUNCEF está fazendo, a partir dos estudos feitos, direcionariam esses recursos de benefícios renunciados e de aporte da patrocinadora para a parte não equacionada. É assim que diz a legislação. Isso. E o que foi que a FUNCEF conseguiu com a Previc? E que não foi uma negociação simples nem fácil. Ela conseguiu convencer a Previc a dar uma interpretação da lei de tal modo que esses recursos eles fossem abatidos diretamente do endividamento dos participantes. E a Previc teve essa interpretação por quê? Porque a FUNCEF demonstrou para a Previc que o não equacionado era uma parcela que estava estabilizada desde as medidas adotadas em 2017, portanto, em absoluto sistema de governança, sem variações, e que essas medidas, nesse formato, elas trariam maior solvência para o plano, maior liquidez para o plano. E com isso, a FUNCEF obteve esse ganho. Porque se essas medidas elas fossem investidas no abatimento do não equacionado, os participantes não teriam esse benefício de redução das suas contribuições. Muito importante esse comentário, Salete. Verdade. Tá. E em relação a essas renegociações de empréstimos, essa adesão é automática? Ela é colada no equacionamento ou é descolada então, dessas medidas? Como o Rogério colocou, nós estamos trabalhando já, mudando os sistemas nossos internos para proporcionar, logo agora, nossa previsão já é fazer agora em junho, e está anunciando isso, para os participantes, para todos aqueles que têm empréstimos hoje dentro do REG Replan Saudado, proporcionar essa renegociação. Essa renegociação em que, pela metodologia que está sendo aplicada, ele vai ter, nos primeiros 12 meses lá, essa redução já significativa de quase 50%, e depois ele vai subindo também ainda de forma ainda um pouco suave e até o final do prazo que ele está lá contratado. E isso só é possível por conta da redução da taxa de juros também que nós estamos aplicando. Nós vamos ter uma taxa de juros especial, específica para essa renegociação, e ela vai estar disponível no sistema para que cada um possa simular, fazer as suas simulações e aderir ou não. Então, ela é optativa para cada um poder ir lá, fazer essa renegociação e assinar o seu novo contrato dentro dessa renegociação, possibilitando esse alívio imediato. Como ele falou, isso foi pensado porque essas outras medidas que nós estamos apresentando, ela demora um pouco ainda a sua aplicabilidade. Então, e essa renegociação a gente quer disponibilizar já agora a partir de junho. Ah, ótimo. Então, assim, só reforçando, não é automática. A renegociação não, ela é optativa. Cada um vai lá dentro do autoatendimento, dentro dos nossos portais e faz a sua solicitação. Tá, quem quer vai lá e adere. Isso. Perfeito. Só para complementar aqui, hoje nós temos 21 mil participantes nessa condição aí, que poderá optar ou não pela renegociação, que tem empréstimo crédito plano conosco e poderá exercer o direito de optar ou não pela renegociação. Ou seja, diretor, ele vai ter uma redução na contribuição extraordinária e vai ter uma redução na prestação do empréstimo que ele tem com a FUNCEF hoje. Perfeito, exatamente. Pessoal, sintam-se à vontade, né, para responder. Eu acho que é bem livre. E essa pergunta, ela é inquietadora. A gente observa muito aí nas redes sociais, nos canais de relacionamento que a FUNCEF tem com os participantes, né, querendo saber do prazo da implantação. Então, alguém poderia falar dessas etapas daqui para frente e do prazo? Pois não. Só lhe dizer, nós estamos no conjunto, nós recebemos esse relatório do grupo de trabalho, né, na semana passada. Então, nós estamos estudando, a diretoria toda está estudando, aprofundando as outras simulações de estudos técnicos todos lá, para que a gente possa
preparar um voto. Estamos discutindo também com as entidades, né? Fizemos isso durante toda essa semana, discutindo com as entidades. Então, ainda esse processo de escuta ainda está aberto. Nós temos conversado com muitas entidades, com muita gente, não só entidades, mas também diretamente com os participantes. A gente tem ido até o participante, tem recebido o participante também da Fundação. Então, para poder aprimorar estas medidas. Então, essas medidas aqui sendo fechadas, nós estamos tramitar ela internamente em todos os colegiados da Fundação, tanto na diretoria executiva, nos comitês, que tem que ser ouvido também comitê de benefício, e depois no CD da Fundação, e depois disso ela é encaminhada para a patrocinadora Caixa, principalmente porque tem a parte da Caixa e vai ter a parte da antecipação também da Caixa, como nós colocamos aqui, de 2,9 bi. Então, a Caixa também vai apreciar dentro dos seus colegiados, tem que ser aprovado também pelo Conselho de Administração da Caixa, e, em sendo aprovado, vai para o CERT, que é a Secretaria hoje de Supervisão e Coordenação das Empresas Públicas, das empresas estatais, do Ministério de Gestão e Inovação, porque principalmente também por isso, porque tem que ser aprovado, porque a Caixa vai entrar com um recurso de forma imediata de 2,9 bi. Então, o CERT tem que fazer esta avaliação e esta aprovação. Sendo aprovado, retorna para a gente e nós temos que encaminhar para a Previc, porque a Previc também tem que olhar do ponto de vista da... Nós estamos mexendo nos regulamentos. Então, por estar mexendo nos regulamentos do plano, a Previc também tem que ser ouvida e tem que aprovar. Depois disso, passado pela Previc, retorna para a gente para a implementação. Então, nós temos ainda este caminho a percorrer. Por isso a importância que nós estamos tratando aqui da renegociação desses débitos agora de forma imediata. Mas, enfim, nós vamos percorrer todo este caminho interno FUNCEF, interno Caixa e depois lá fora no CERT e na Previc. Perfeito. E previsão de prazo, já é possível? Não, nós, como acho que o Rogério colocou, não tem possível dizer aqui um prazo, né, porque esses órgãos externos, nós não temos tanta governança para poder determinar que prazos eles vão nos responder. Mas nós estamos atuando. Na reunião que nós tivemos com o presidente Carlos Vieira, ele se colocou à disposição para ir com a gente também. Nós já fizemos uma prévia com estes órgãos, como a Salete falou, tanto na Previc como no SESC. E o presidente Carlos Vieira também se colocou à disposição para estar conosco, indo nestes órgãos, para que a gente possa agilizar o máximo possível o andamento desse processo. Beleza, maravilha. Salete, você na condição de presidente do Conselho da Fundação e também assessora da presidência da Caixa, tenho aqui uma especial para ti. Sobre o contencioso judicial, a gente tem visto muito falar sobre isso também aí nas redes sociais. Você tem alguma contribuição nesse sentido? Ah, sim. O contencioso tem sido objeto desses debates com a FUNCEF e com a Caixa, mas, antes de tudo, acho que a gente precisa colocar o contencioso na verdadeira dimensão que ele tem nesse contexto. O contencioso, hoje, ele representa menos de 10% do equacionamento. Nós temos 20 bilhões equacionados, 6 bilhões não equacionados. Muito menos que 10% disso significa o contencioso, ou seja, a ideia que muitos têm de que a resolução do contencioso é a resolução do equacionamento, ela é uma ficção. Mas como é que o contencioso está sendo enfrentado? A FUNCEF está em francas negociações com a Caixa e bem avançadas, e essas negociações elas levarão a uma redução, efetivamente, neste exercício de 2024, dos provisionamentos da FUNCEF. Então, a Caixa está numa estratégia de fazer acordos em relação a uma série de ações. Isso dará uma segurança total à FUNCEF para, esse ano, ela reduzir o nível de provisionamento que ela tem. E essa redução do nível de provisionamento implica em melhoria também no não equacionado, no valor não equacionado. Então, é um tema também que está avançado, bastante avançado, e a FUNCEF tem sido bastante insistente com isso, e a Caixa também tem sido muito acolhedora, né, nesses debates, que são debates que não são simples, né? Mas eu acho que o importante é a gente compreender que o contencioso ele não tem um nível de expressão como as pessoas às vezes pensam. É isso que eu acabei de falar e quero repetir. Menos de 10% do montante equacionado é o valor do contencioso. Uhum. Olha só, eu estou na comunicação da FUNCEF, mas também sou da comunicação, atuei na comunicação da Caixa durante muito tempo. Sou empregada Caixa cedida.
né, para a FUNCEF neste momento e contribuindo aí com a equipe, né? E a gente percebe que o momento é muito favorável, é de muito diálogo, é muito democrático. E eu queria, tá, que vocês falassem sobre a importância deste momento tão favorável de diálogos com a patrocinadora, com as entidades representativas, né, para que esses avanços todos estejam sendo construídos. Presidente. Olha, fundamental. Eu acho que para conseguirmos dar esse passo, um passo importantíssimo aqui para, como nós colocamos desde o início, não é a solução definitiva dos problemas, mas é um passo importantíssimo, um passo largo que nós estamos dando. Isso só foi possível graças a esse entendimento, né, que nós temos da Caixa, nossa patrocinadora, e a diretoria FUNCEF. Primeiro, dizer que toda a nossa diretoria é uma diretoria que nós estamos trabalhando numa harmonia muito grande, com um entendimento fantástico entre nós quatro, tanto eu, a Alenir, o Rogério e o Jair. Então, nós estamos trabalhando e procurando intensamente essas alternativas, de forma de sempre dar cooperação, de nos ajudar, de um contribuir com o outro na busca dessas alternativas. E isso avançou muito com a Caixa Econômica, principalmente agora, depois da entrada do presidente Carlos Vieira, onde lembrando, o presidente Carlos Vieira já foi presidente da FUNCEF, então facilita bastante o diálogo, porque ele conhece a fundação. Então, quando a gente vai conversar com o presidente, ele já sabe de todos os nossos desafios, né? Não precisa estar explicando muito para ele, porque ele só pede assim, só me atualize como é que está a situação, porque isso que eu já sei desse problema. Então, isso ajudou muito e tem ajudado e tem contribuído bastante. Então, assim que ele entrou, ainda em dezembro do ano passado, já criou esse grupo de trabalho. No seu discurso de posse, ele já colocou a FUNCEF ali como a pauta principal do seu discurso de posse, então isso é importantíssimo. Então, nós não podemos, a Salete falou um pouquinho disso aqui antes, nós não podemos perder esta oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade deste momento favorável para que a gente busque, juntamente com a patrocinadora, encontrar alternativas e soluções para tantos desafios que nós temos, e o principal deles é o equacionamento. Algo muito importante e fundamental para que a gente possa estar apresentando aqui essas alternativas. Presidente, eu quero complementar a sua fala, e desde que eu estou completando 2 anos na diretoria da Fundação, e essa relação ela tem sido melhorada e se ampliado a cada dia. E eu posso também, não só a relação interna nos colegiados internos da FUNCEF, mas a relação externa também com o participante. A nossa fala, os nossos encontros, a gente recebe os líderes das federações, das associações. De lá para cá, da minha entrada, eu tenho tido a oportunidade, presidente, todos nós, mas eu falo por mim, tenho tido a satisfação de ser convidado por entidades representativas dos empregados do Brasil inteiro, Salete, para que a gente vá falar sobre FUNCEF em debates com um grupo bastante amplo de pessoas, e tem sido muito positivo esse debate, porque a gente está levando a FUNCEF para próximo ao participante, levando informação que, na maioria das vezes, o participante não tem, porque não conhece a FUNCEF na medida que deveria conhecer, e estamos oportunizando esse debate. Isso tem sido muito rico para nós. E, neste momento, também é importante lembrar e reforçar que todas as entidades representativas estão sendo convidadas para assistir à apresentação e para que os seus dirigentes, que ali na reunião estão presentes, possam tirar as dúvidas, mas ainda assim que possam estar retornando para nós com informação, com questionamentos, e possam contribuir junto às suas bases com a melhor informação possível para o entendimento completo dessa proposta, que é muito ampla, mas sem dúvida alguma reflete significativamente no bolso do participante. Estamos chegando ao final deste bloco e vou abrir aqui para cada um de vocês. Façam as considerações, tá? Esclareçam mais algum ponto. A Salete falou em mutualismo, é um termo que não é devidamente esclarecido para muitos, tá? Algum reforço que o presidente e o diretor queiram fazer, eu acho válido. Então, com vocês aí, continuando, para fazerem as considerações. Nesses instantes, essas considerações finais, eu gostaria de me dirigir diretamente aos colegas, em relação a 2 pontos que eu acho relevantes. Um deles tem sido a frase
que aparece reiterada nas redes, se referindo a uma retirada de benefícios. Quando a rigor, o que está sendo procedido é uma adequação do nosso regulamento, adequação essa que já foi promovida por todos os outros fundos de pensão, e nós temos um diferencial de estarmos fazendo isso num momento muito benéfico, e que faz parte do contexto da negociação a participação da patrocinadora. Então, eu substituiria essa ideia de retirada de benefício futuro por uma antecipação de um recurso que o beneficiário já vai poder fazer uso desde já. Ao invés de esperar para o gozo da pensão, ele já antecipa desde já o uso desse recurso. É uma outra forma de refletir essa situação. E, por fim, eu acho que a gente tem, nesse nosso processo, algo muito valioso chamado mutualismo. E mutualismo nos traz para nós uma consciência e um senso de coletividade. Não é? Então, é assim que a gente precisa pensar esse momento. Eu não posso pensar essas medidas simplesmente olhando o meu caso individual. No meu caso individual, isso aqui não tem tanta importância. Mas eu faço parte de um coletivo. E por tudo que já trouxemos aqui, nós temos uma expressiva maioria dos nossos colegas em situações muito críticas em relação às suas rendas líquidas, que será beneficiada por essas medidas. Então, o meu pedido é que a gente pense mutualisticamente, que a gente pense coletivamente. Nós não estamos só. Nós somos um grupo de pessoas permeadas pelas regras previdenciárias desse plano. Eu acho que é assim que a gente precisa refletir e pensar. Salete, você foi extremamente clara num processo que eu vivi recentemente, de viver as dores dos participantes. Nós saímos agora de uma campanha eleitoral, eu tive a oportunidade de, nesse período de campanha, estar próximo do participante em várias regiões do Brasil, né? Então, assim, as dores do participante estão sendo, nessa forma do entendimento que você coloca, atendidas. Porque a maior dor do participante, desde que cheguei há 2 anos atrás na fundação, e a maior reclamação é como vamos fazer com o equacionamento. E, ao longo do tempo, seguramente, se pensou em algo ou se tentou fazer algo. E a oportunidade foi agora. E aí eu estou voltando alguns dias atrás e vendo o meu debate com os participantes, com aqueles participantes com os quais estive presente no momento da campanha eleitoral, e é sempre a pergunta que vem: como ficará o equacionamento? Esse encontro, nesse momento, da patrocinadora com a FUNCEF e toda essa negociação que, para uns, pode ter sido simples e não é, né? Nós colocamos aqui os pontos que são, inclusive, legais, e dessa situação da patrocinadora ter entendido da necessidade de antecipar recursos, que não é fácil também, né? Principalmente um banco público como a Caixa. Tudo isso precisa ser levado em conta. E eu me sinto, de uma certa forma, feliz nesse momento de estar vivendo esse momento, porque há poucos dias atrás eu ouvia dos colegas essa preocupação de como vamos conseguir melhorar a situação do nosso colega que está passando uma certa dificuldade em função do equacionamento. Eu entendo que, em parte, está atendido esse desejo, e parabenizo principalmente o pessoal do GT e, logicamente, o presidente Carlos Vieira por ter tido a sensibilidade de permitir esse estudo e ter chegado a esse momento. Bem, eu queria pegar um pouco daquilo que a Salete falou, né, nos dirigindo aqui já, estamos chegando ao final, aos participantes, né, a todos os nossos participantes, né, principalmente os participantes do nosso Replan Saudado, né, nós estamos falando de 54 mil pessoas, né, 54 mil vidas, né,
reforçar aquilo que também nós já dissemos lá atrás. Estes são um conjunto de medidas que nós estamos apresentando para agora. Isso não quer dizer que nós estamos encerrando aqui, dando como solucionado o problema, né? Nós não estamos entregando aqui a solução definitiva do problema. Repito, nós estamos dando um grande passo aqui para resolver o problema que, neste primeiro momento, já vai estar reduzindo 46%. Então, isso é bem significativo. Mas eu queria também aqui colocar uma outra palavra também, com outro sentimento, que é o da confiança. Queria que os participantes confiem no trabalho que está sendo realizado pela Fundação, em parceria com a Caixa Econômica. Você falou do grupo de trabalho, o grupo de trabalho permanece tanto com a Caixa Econômica, os membros da Caixa Econômica, como os membros da Fundação, e também dos participantes. Nós estamos nesse processo aí o tempo inteiro, ouvindo, conversando com os participantes, e estamos estudando outras medidas. Colocam muito, é a taxa de juros, como nós já falamos. Continua em estudos, estamos levantando, fazendo esses estudos. Então, vamos buscar outras alternativas, vamos continuar empenhados em ter e trazer outras soluções que possam melhorar, mitigar e, quem sabe, até acabar por vez, que é o que todos nós queremos, o equacionamento que nós temos hoje. E como a Salete colocou, nós também temos o não equacionado, que também ele está na pauta, na ordem do dia, e nós estamos trabalhando ele também constantemente. Então, confie no trabalho que está sendo feito. Essa janela de oportunidades, como todos nós já colocamos aqui, né, Rogério? Com a presença do presidente Carlos Vieira na Caixa, toda essa diretoria bem harmônica aqui dentro da Fundação, trabalhando, todo mundo trabalhando com todos os comitês internos da Caixa, principalmente com o CD da Caixa, aqui presidido pela Salete. Então, isso é muito importante, nós vamos continuar avançando. Implementar essas medidas, discutir outras medidas e buscar cada vez mais alternativas e soluções para o problema do equacionamento, para que a gente possa ter esse participante que a gente falou lá no início, que está tão endividado, ter alívio nas suas contas do dia a dia, como você colocou aí como exemplo, você está trazendo para agora e colocando no bolso mensalmente esse valor, é R$1.000 que você está conseguindo colocar no seu bolso no dia a dia de ganho. Nossa, já é um valor bem significativo, que você vai poder, agora, de mãos dadas com a sua esposa, com seu esposo, com a sua família, usufruir desse recurso mensalmente, né? Então, dá outra direção para aquele valor que você tem, que hoje está comprometido 100% com o equacionamento. Então, confie no trabalho. Nós estamos apresentando essas propostas, que é as propostas que nós temos para hoje, mas quem sabe amanhã não teremos outras e novas propostas que nós vamos continuar estudando. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para todos. E dizer que o trabalho, como a gente colocou na reunião da diretoria que nós tivemos essa semana, nós estamos lá sempre em alerta, né? E o trabalho continua, não vamos encerrar, vamos continuar colocando todos os nossos esforços, todas as nossas energias na busca da solução do tão questionado para a gente diariamente, e o equacionamento, né? Nós abrimos aqui esse podcast, essa conversa, falando, e o equacionamento? Pois é, o equacionamento continua na pauta nossa do dia a dia. Perfeito. Muito obrigada, presidente Ricardo, Salete, diretor Rogério. E eu gostaria de dizer que a FUNCEF continua empenhada na transparência, passando as informações a todo tempo, e que vocês, participantes, sigam as redes sociais da Fundação. Temos Instagram, Facebook, YouTube, informações atualizadas em tempo praticamente real, né? Online o tempo todo aí. Sigam a gente para que vocês se atualizem na fonte, né? A gente está com um espaço, um hot site, uma página especial que saiu ontem, tá? Já disponível para que vocês acessem todas as informações oficiais sobre o equacionamento e tantas outras pautas de interesse de todos vocês e de todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.